Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Estado registra em 24 horas quase 1.000 novos casos da Covid-19 e aumenta a pressão sobre o sistema de saúde. Serra tem taxa de letalidade maior do que a do Brasil. A subnotificação dos casos pode explicar os números, segundo o município. Governador diz que nova matriz deve apontar cidades com risco extremo de disseminação da Covid-19 e que está discutindo ampliar as medidas de isolamento. Enquanto isso, comerciantes da Serra fazem protesto pedindo mais flexibilidade na abertura das lojas. Vereador de Aracruz denuncia superfaturamento em aluguel de ambulância. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. O estado, mais uma vez, bateu o recorde de casos positivos da Covid-19. Foram quase 1.000 registros nas últimas 24 horas. Mais 34 novas mortes também foram confirmadas por causa da doença. A gente recebe aqui no estúdio o Álvaro Guareschi para analisar os dados do painel Covid desta quarta-feira. Álvaro, boa noite para você. O número hoje de mortes muito próximo do número de ontem, que também choca todos nós, né? Boa noite. Pois é, boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal que está em casa. 2 dias seguidos de recordes, né? Ontem recorde de mortes e hoje recorde de novos casos confirmados. Vamos dar uma olhadinha? Olha, ontem eram 15.151 casos confirmados, hoje 16.121. Um total de 970 casos confirmados em 24 horas. Nosso recorde anterior era de ontem também, 866. Sim. Vamos continuar então olhando aqui o painel. Olha só, a Serra é o município que concentra o maior número de casos, 2.887. Vitória, 2.864. Vila Velha, 2.812. Esses 3 municípios têm números muito próximos, né? Cariacica também está na casa dos 2.000, mas 2.122 casos. Seguido de Colatina, Cachoeiro e Viana. Aqui nos bairros agora, Jardim Camburi continua aparecendo na frente, 390 casos confirmados. Praia da Costa, em Vila Velha, 353. Depois Itapuã, 253. Jardim da Penha, 212. E Praia do Canto, 210. Praia de Itaparica também aparece aqui com 193 casos confirmados de Covid-19. Álvaro, chama a atenção da gente, né? Porque desde o início, Jardim Camburi em Vitória e Praia da Costa em Vila Velha sempre estiveram ali no topo desse ranking, né? Tiveram algumas oscilações nesse período, nesse tempo de pandemia, mas a gente observa que mesmo com o passar do tempo, um crescimento até de número de casos, por exemplo, na Serra, em Cariacica, ele continua liderando em número de casos no município, né? Aqui, em questão de Jardim Camburi, é principalmente porque Camburi é o maior bairro do estado, né? Sim. Então concentra o maior número de pessoas. Nos outros bairros, realmente, a situação é mais delicada. Mas a gente pode ver aqui pela taxa de letalidade como que a Serra está bem disparada em relação aos outros municípios. Vou continuar porque a gente consegue olhar melhor lá no gráfico dos óbitos por que isso está acontecendo. Olha só, 34 óbitos em 24 horas, desde o início da pandemia, 698 pessoas morreram por conta da Covid-19. O recorde são 36 mortes em 24 horas. Na Serra, olha só, 169 pessoas morreram, em Vila Velha, 121, em Cariacica, 117, em Vitória, 109 pessoas. Depois aparece aqui Cachoeiro, Marataízes e Viana. Camburi aparece na frente aqui de novo, como no gráfico anterior. Sim. Mas agora já aparece em bairros da Serra. Fiel Rosa, Vila Nova de Colares, Morada de Laranjeiras, Bairro das Laranjeiras e aqui Cariacica, Campo Grande. Depois, Inclusive, o Álvaro, só te interrompendo um minutinho, ainda nessa edição do Link nós vamos mostrar uma reportagem especial feita pelo Rodrigo Schroeder, que mostra exatamente isso. A altíssima taxa de letalidade na Serra e os bairros da Serra que lideram o número de mortes lá no município. Então, ainda hoje a gente tem essa reportagem especial para vocês. Exatamente. Então, olha só, a gente viu já de um tempo, a gente já falou aqui algumas vezes, uma escalada de mortes na Serra e isso está se refletindo aqui no painel, obviamente, né? Vamos continuar olhando mais informações? Ontem uma telespectadora enviou uma mensagem para a gente com uma dúvida de como as mortes estavam sendo calculadas. Hoje a gente vai tirar essa dúvida aqui. Os óbitos que a gente fala todos os dias aqui, que aparecem aqui em óbitos, são as pessoas que morreram
por Covid-19. Aqui eu selecionei o painel para mostrar as pessoas que estavam com Covid-19, mas que não morreram pela doença. E isso é com uma contagem separada. Então, as pessoas que não morreram por conta da Covid-19 não consta como óbito. Ela consta como caso confirmado. Ela pode ter morrido por outra ocasião. Outro motivo, né? Mas não por Covid-19. Então, quando a gente fala aqui que o número de óbitos hoje foram 34 nas últimas 24 horas, nós estamos falando de óbitos por Covid. Não tenham dúvida de que esse número realmente assustador são de pessoas que morreram em decorrência do novo coronavírus. Vamos continuar? Olha só, esse aqui é o painel de profissionais da saúde. 3.663 profissionais de saúde foram diagnosticados com Covid-19 aqui no estado, 7 morreram em decorrência da doença. Olha só como é a diferença aqui entre gêneros, né? Número de mulheres infectadas para o número de homens. Isso, exatamente. Sim. Mulheres infectadas para o número de homens. É bem homens. expressivo, né, essa diferença. Né? E hoje, né, Álvaro, a gente teve uma perda importante aqui no estado, né? Vamos mostrar? Vamos pedir a Larissa para avançar um pouquinho? Pelo próximo quadro, olha só, o Dr. Rafael Mucielo, de 76 anos, que era um médico ginecologista muito famoso aqui no estado. Conhecidíssimo no estado, já fez mais de 6 mil partos. O Dr. Rafael era uma referência aqui no estado, foi professor da EMESCAM, se formou em 1969 na UFS, então quer dizer, tinha mais de 50 anos de profissão e perdeu a luta para a Covid, infelizmente. Fica aí, né, Álvaro, toda a nossa solidariedade à família do Dr. Rafael. E é uma solidariedade que a gente fica ainda mais consternado, porque cada médico, cada profissional da saúde que morre por conta do coronavírus é uma pessoa menos que poderia estar na linha de frente ajudando a recuperar os outros casos. Vamos continuar então? Olha só, o painel de isolamento social. Ontem, 46,60% do estado respeitou o isolamento social. Esse resultado não é muito animador, porque o ideal, o desejável, é 70%. Águia Branca é o município que mais respeitou, 70,09%, bem pouquinho acima do índice desejado, mas é o único município que ontem, porque os dados são do dia anterior, eu sempre lembro a vocês, respeitou o índice desejado. Mas inclusive... De Águia Branca, fora Águia Branca, todos os outros municípios não respeitaram. Águia Branca, Álvaro, inclusive desde o início, a gente vem observando isso, né? Desde o início tem mostrado um índice interessante. Águia Branca e Pancas se revezaram aqui. Revezando esse ranking, né, aí de isolamento social, seja os municípios que estão... Alto Rio Novo também. Alto Rio Novo também. Mas Águia Branca tem aparecido aqui sempre como o que tem mais respeitado. Sim. E Bom Jesus do Norte é o que mais aparece aqui como o que menos tem respeitado, disparado. Em todas as médias aqui do estado, Bom Jesus do Norte sempre teve o pior resultado. E tem casos confirmados na cidade. Sim, tem casos confirmados. Só Ponto Belo aqui no estado não tem casos confirmados ainda. Hoje foi confirmado em mais um município que não estava confirmado. Hoje foi confirmado que é em Dores do Rio Preto. Então, dos 78 municípios capixabas, em 77 tem confirmação de casos de Covid-19. Com exceção, então, de Ponto Belo, lá no norte do estado, né? Exatamente. Ontem, não sei se vocês se lembram, eu disse que Cariacica e Serra competiam ali numa competição terrível, ruim, né, de quem respeita menos o isolamento. Hoje a Serra apareceu aqui. Então, olha só, 42,69% dos habitantes da Serra só é que fizeram isolamento social, um número bem baixo. E olha só, Fundão, 54,59%, um número também baixo, sendo que o desejável é 70%. É a cidade aqui da Grande Vitória que mais respeitou o isolamento. Vamos continuar? Olha só, os leitos de UTI. Taxa de ocupação de UTI aqui no estado atualizado, 82,69%. Total de leitos aqui do estado que estão ocupados, 75,31%. Analisando agora só a região metropolitana, olha só, 87,86% estão ocupados, um número bem próximo daqueles 91%, né, mas menor em relação ao de ontem. Ao de ontem, sim. E olha só, o total de leitos ocupados pela Covid-19 é 79,22% aqui no estado. Separei aqui alguns tweets agora que foram feitos hoje pela manhã pelo secretário de Estado de Saúde. Vou ler aqui agora com vocês com algumas considerações. Vou abrir aspas, né, no dia 2 de junho, 529 pacientes em UTI, rede pública e privada, desses 60% em ventilação mecânica, desses 65% a 70% vão evoluir a óbito, considerando
tempo de permanência em UTI de 7 a 9 dias. Teremos de 22 a 33 óbitos por dia aqui no estado. E o fio continuou, olha só. Em média, a cada 20 pacientes por dia de enfermaria internados, um evolui para a ventilação mecânica. Não vamos vencer a pandemia no leito de UTI. A pandemia será derrotada fora do hospital, no distanciamento social, com medidas econômicas que sustentem o povo vulnerável e a economia. Repetindo o que disse o amigo, e aqui ele marca o secretário de Saúde do Maranhão, o Brasil está atrasado e com pressa. Precisamos de decisões de conjunto que coordenem os estados que vivem realidades epidemiológicas semelhantes para a decisão de conjunto. Urge uma agenda de retomada da atividade econômica e social. Para completar, olha só, para isso, medidas que levem à ruptura da cadeia de transmissão precisam ser efetivadas e legitimadas por todos. Sociedade, instituições, movimentos populares, executivos municipais, estaduais e a União, junto com os demais poderes. Então, secretário de Saúde aí sinalizando a necessidade de reforçar o isolamento social como a forma mais eficaz de se combater a pandemia do novo coronavírus. E fazendo esse alerta importante, né, do número aí da estimativa de óbitos para os próximos dias, né? Pois é. Obrigado, Álvaro. Obrigada, Álvaro. Até amanhã, gente. Até Boa amanhã. noite. Bom, e no final da tarde de hoje, o governador Renato Casagrande fez um pronunciamento. Apesar da compra de novos equipamentos, de novos respiradores, ele admitiu que o estado está chegando à capacidade máxima de abertura de novos leitos de UTI e que a situação de vários municípios deve mudar na semana que vem, podendo alguns chegar ao risco extremo. Recebemos ontem à noite, terça-feira à noite, na verdade já quase virando dia para hoje, quarta-feira, 100 novos respiradores, né, vieram até São Paulo de avião, de São Paulo para cá, transporte rodoviário, respiradores que nós compramos na Itália, né, conseguimos intermediar ainda lá atrás uma ação da Câmara de Comércio Brasil-Itália e compramos então diversos respiradores, já chegaram 60 na semana passada, agora mais 100 chegaram ontem, estão sendo preparados para serem montados a partir de amanhã e semana que vem já estejam também disponíveis para abrirmos novos leitos de UTI. Então, assim, o esforço nosso na abertura de leitos é muito grande, nós já chegamos a mais de 600 leitos de UTI só para a Covid no estado do Espírito Santo, uma abertura de leito per capita grande, né, que tem ajudado a dar assistência às pessoas, mas também tem dito que não só os respiradores resolvem o nosso problema, nós temos outros equipamentos, né, que a UTI exige, os medicamentos e os profissionais. Então, assim, nós vamos chegando ao nosso limite da possibilidade de abertura de leitos de UTI, porque sim, a gente fica com dificuldades de abrir de forma indeterminada leitos de UTI. Por isso que a nossa política continua sendo a política de redução da interação. É bom que as pessoas já saibam que na semana que vem o mapa de risco, matriz de risco, colocará, pelo que tudo indica, os municípios em risco moderado e risco alto. Não teremos município em risco baixo. Isso exigirá mudança no funcionamento das atividades econômicas. E nós estamos definindo medidas para o risco extremo. Nós classificamos o município como risco baixo, risco moderado, risco alto e risco extremo. Nós temos clareza nas atividades de risco baixo, moderado e alto, e estamos acabando de definir quais são as medidas de risco extremo. Se o estado chegar, se algum município chegar ao risco extremo, quais são as medidas que nós estamos definindo dentro da nossa matriz de risco, que ela funciona para um lado ou para o outro. Né? Se o município conseguir reduzir a sua letalidade, aumentar seu isolamento social, reduzir o coeficiente de incidência de coronavírus, né? Esse município ele vai para uma posição melhor, então ele tem mais liberdade para atividade econômica. Mas se o coeficiente de incidência é alto, se o isolamento social é baixo e a letalidade é alta, então o município ele avança em termos de grau de risco, fica um risco mais alto. Então, isso pode ir limitando cada vez mais a atividade econômica. Então, assim, nossa
vulnerabilidade no percentual de leitos de UTI. Estamos nos esforçando de forma extraordinária na ampliação dos leitos. E é bom que a gente possa ter a participação de todas as pessoas para que a gente não tenha que chegar ao risco extremo. O risco extremo é uma limitação maior das atividades econômicas. Então, espero que a gente não chegue, mas a matriz de risco prevê isso e nós estamos conversando com a sociedade capixaba sobre as medidas do risco extremo, né, que pode ser que aconteça. Bom, além dessas informações, né, do governador, a Prefeitura de Guarapari anunciou agora à tarde que vai ter lockdown no município a partir de sábado, dia 6 de junho. O lockdown vai funcionar das 7 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte, né, isso durante uma semana até o dia 14 de junho. Bom, e teve alta do hospital. A mãe do governador Renato Casagrande, dona Ana Venturim Casagrande, foi diagnosticada com a Covid-19 na semana passada e precisou ser internada. O governador e a primeira-dama também testaram positivo para o novo coronavírus e seguem em isolamento social. Bom, como nós vimos no painel Covid, o número de mortes por causa da doença disparou na Serra. No município, a taxa de letalidade é de 5,8%, maior que a média nacional. Veja na reportagem do Rodrigo Schroeder. Minha mãe foi uma mulher muito guerreira, né? Uma mulher que sempre... minha mãe foi uma mulher à frente do tempo dela. Minha mãe foi tudo, guerreira. Então, assim, é uma perda irreparável. São essas as lembranças que agora o José guarda da mãe. A dona Lúcia tinha 74 anos e morreu no mês passado por complicações causadas pela Covid-19. Assim que os primeiros sintomas surgiram, eles logo procuraram atendimento médico. Ela sentiu falta de ar já logo no início, ela já começou com a falta de ar. Como ela tinha problema de pressão, já veio também, a pressão já subiu muito. E aí foi aonde ela teve que ficar na UPA da Serra em observação, né? E aí, só que quando chegou por volta das 2 horas da manhã, a assistente social do UPA ligou para a gente falando que ela teria que ir para o Jaime porque o quadro dela avançou. Mas depois de 11 dias internada, ela não resistiu e morreu. É uma perda irreparável para qualquer um, né, que perde mãe, perde qualquer membro da família, mas a mãe principalmente é demais, é uma dor que não passa nunca. É você perder a pessoa que você mais ama, você ter um velório solitário, né, é um velório solitário, e então isso é o que mais dói, você não poder dar o último adeus a quem você mais ama. Assim como o seu José, outras tantas famílias da Serra choram a perda dos seus familiares. O município é o que tem a maior taxa de letalidade da Grande Vitória. Esse percentual está acima da média do Espírito Santo e também do país. O secretário de Saúde do município atribui o alto índice de mortalidade à subnotificação dos casos e à quantidade de habitantes da cidade. Lógico que para a gente uma morte é uma coisa muito, muito triste, muito cara e a gente busca que não chegue ao óbito. Mas dentro do estudo epidemiológico, a gente tem primeiro que entender o seguinte: nós temos uma constante aqui na Serra que é a nossa população, né? Hoje a gente é a maior população do estado. Segundo o IBGE, está batendo uns 518 mil habitantes. Então, assim, isso já está só para você ter ideia, se comparar com a capital, nós temos 1/3 a mais de população. A gente tem muito né? Tudo está sub, quando se trata da testagem. Então, para você ter ideia, o Espírito Santo fez teste em 1,2% da população só. Então, isso nos leva a uma falta de... Porque o óbito, ele é o número real, mas ele está ali, fixo. A testagem não, ela varia de acordo com a disponibilidade. No ranking dos 10 bairros com maior número de mortos pela Covid-19 no Espírito Santo, 7 estão na Serra. O secretário diz que diversas medidas estão sendo realizadas na cidade. Nós estamos distribuindo 300 mil máscaras, vamos distribuir mais 100 mil máscaras, 400 mil máscaras, já assim, atendendo... porque estragou, nós já estamos repondo, então usem a máscara. Limpeza é uma grande arma contra esse vírus. Lavar a mão
é uma grande arma contra esse vírus. Então, nós distribuímos sabão, sabonete, água sanitária que realmente funciona, com nível de cloro um pouco mais alto. Então, assim, limpeza. Mas o mais importante, conscientização da população. A Secretaria de Saúde aposta no distanciamento social como medida de prevenção à Covid-19. O trabalhador da serra, por característica, ele vai para Vitória, trabalha e volta. Mas o mais importante nisso tudo, mesmo trabalhando, voltando, é, primeiro, se tiver condição do distanciamento social. Este é não pegar a doença. Esse é a grande trunfo que a população tem na mão, independe da prefeitura. Assim, a consciência de cada um. O apelo das autoridades também é o do José. A dona Lúcia, mesmo com todos os cuidados que tomava para tentar se proteger do novo coronavírus, não deixava de receber visitas. Eu peço justamente isso, que mantenha o isolamento, que não receba visita, porque... E aí você pode receber uma visita assintomática, a pessoa que não pode achar que não está com o vírus, mas está com o vírus. Não está tendo sintoma, mas é um transmissor, né, potencial. Você acha que esse foi o caso da sua mãe? Esse foi o caso da minha mãe. Eu tenho certeza disso porque ela mantinha de não sair. Então ela cuidava de não sair de casa, ela não saía de forma nenhuma, mas ela não deixava de receber visita. A seguir aqui no link, comerciantes da Serra fazem protesto pedindo mais flexibilidade na abertura das lojas. E ainda em Colatina, idosos de uma casa de longa permanência testam positivo para o novo coronavírus. A gente volta já. Subiu para 14 o número de detentos contaminados pelo novo coronavírus e para 22 o número de servidores da Secretaria da Justiça com a doença. A Sejus afirma que várias medidas para prevenir o contágio da Covid-19 entre os internos e servidores das unidades estão sendo adotadas. Entre elas, o reforço na limpeza, além dos equipamentos operacionais usados pelos funcionários. Por causa do aumento no número de casos no sistema prisional, a Sejus decidiu manter as visitas suspensas durante todo o mês de junho. Bom, e como nós vimos no bloco anterior, o governador reafirmou que o comércio precisa neste momento funcionar com restrições. Mas na Serra, comerciantes fizeram um protesto hoje pedindo a abertura das lojas sem rodízio de dias. O protesto foi organizado por comerciantes da região de Laranjeiras, na Serra. Com faixas e cartazes, eles percorreram as principais ruas do bairro. Os lojistas querem o direito de abrir as lojas todos os dias, mesmo que em horário reduzido, assim como os shoppings estão autorizados a funcionar. Os comerciantes pediram ainda que o governador descarte a possibilidade de um lockdown, alegando que os pequenos empresários não aguentariam as consequências de mais dias com as portas fechadas. Em Colatina, uma casa de longa permanência já teve 3 casos confirmados da Covid-19 e está preocupando as autoridades lá do município. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Isso mesmo, infelizmente, a gente começa com essa informação. A preocupação das autoridades ligadas à questão do controle da proliferação do coronavírus aqui em Colatina agora é com essa casa de repouso de idosos. O local teve 3 casos notificados. Uma pessoa testou positivo para a Covid-19 e outras 2 estão em investigação. A administração municipal estuda alugar quartos em um hotel ou até mesmo uma casa para hospedar os idosos para ficarem em isolamento domiciliar, já que ao todo 37 vivem no local e correm o risco de infecção. Segundo foi informado, a Secretaria de Saúde do município vai realizar o teste em todos os idosos que vivem lá.
E já na manhã desta quarta-feira, uma equipe médica esteve no local tomando as providências iniciais. A cidade teve um aumento considerável no número de infectados pelo coronavírus e já ultrapassou a marca de 380 casos confirmados da doença. Colatina registrou até o momento 4 óbitos em decorrência da Covid-19. Ao todo, já foram mais de 1.300 notificações de casos suspeitos. E o município de Marilândia, que fica a cerca de 30 quilômetros aqui de Colatina, avança na testagem da população. A administração adquiriu testes mais eficazes que podem detectar a presença do coronavírus no organismo do paciente imediatamente após o procedimento. A outra informação que chega daquele município é que o secretário de Saúde, a esposa e mais 4 servidores da pasta testaram positivo para a doença. A Secretaria de Saúde do município de Marilândia adquiriu 100 unidades desse novo teste. O teste rápido de antígeno é feito com o mesmo princípio do teste SWAB e com o resultado apresentado imediatamente. A diferença é que esse novo teste pode ser feito nos primeiros dias em que o paciente sente os sintomas e, com isso, é possível identificar a presença do coronavírus no organismo da pessoa. O secretário de Saúde do município nos enviou um vídeo falando sobre o assunto. Marilândia adquiriu agora, nessa semana, chegou na segunda-feira, um novo tipo de teste. É o teste que eles chamam do antígeno. Ele é colhido no SWAB, mas o resultado dele é diferente desse que é feito até o momento, que demora mais de 10 dias, às vezes 48 horas. E esse teste ele é feito, coletado naquele momento mesmo no SWAB, e o resultado sai em 15 minutos. É um teste novo no Brasil, inovador, caro, a gente sabe disso, mas que vai ajudar muito para detectar casos de pessoas que correm risco. A ideia é a gente usar dentro do município esse teste naquelas pessoas com algum sintoma de risco como cardíaco ou pessoas que possam, se pegar o Covid, ter que ter uma atenção melhor. E o próprio secretário testou positivo para o coronavírus. Além dele, a esposa e 4 funcionários da secretaria também foram infectados. Bartelli já estava em isolamento há uma semana. Já estou há 7 dias de isolamento, agora vou manter meus 14 dias de isolamento aí, estou bem. Tomei alguns medicamentos no começo, porque realmente deu febre, mas estou bem. Espero passar. Minha esposa também, infelizmente, ficou contaminada. Igual eu falei, as pessoas da minha sala também. Mas a gente espera que tudo dê certo, que seja só realmente esse sintoma viral, que passando o prazo aí a gente volta aí a conviver e continuar na luta aí da Secretaria de Saúde para combater o coronavírus. Tá aí 2 notícias que chegaram do município de Marilândia, a aquisição desses testes e também a contaminação do secretário de Saúde, da esposa e também de 4 servidores da Secretaria de Saúde. Hoje, 3 de junho de 2020, está completando 30 anos da maior conquista do futebol colatinense. A Associação Atlética Colatina sagrou-se campeã capixaba de futebol em 1990. Diante de tanta notícia pesada com relação à pandemia do coronavírus, a gente encerra a nossa participação hoje aqui no Link, relembrando alguns momentos dessa conquista inédita que estão gravados na história. A gente fez uma edição com imagens antigas que circulam na internet, mas que dão para mostrar e para todos sentirem como foi a emoção naquele dia. Confira. A decisão do Capixabão de 1990 foi em Guarapari, no estádio Davino Matos, que estava lotado. O Colar enfrentava o dono da casa e jogava pelo empate para ser campeão. Já o Guarapari precisava da vitória. Essas imagens antigas registram esse momento importante para o futebol capixaba e principalmente para o futebol colatinense. Final da decisão de 1990, Colatina 1, Guarapari também 1. A Associação Atlética Colatina campeã capixaba de futebol. Dentro de campo foi só alegria e na chegada do ônibus em Colatina, na noite daquele domingo, 3 de junho de 1990, a torcida colatinense recebeu os jogadores
jogadores também com muita festa. Um pouco de nostalgia e emoção, principalmente para os colatinenses que gostam de futebol, pessoas que viveram essa época e estão relembrando agora essa conquista 30 anos depois, e outros mais jovens que não tiveram a oportunidade de viver esse momento e agora estão também conhecendo um pouco da história do futebol colatinense. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória com vocês. Obrigada, Altemar. Só atualizando os dados sobre essa casa de longa permanência de idosos, foram 5 idosos confirmados com a Covid-19 e 2 funcionárias. Esses dados foram divulgados agora há pouco. Bom, o governador Renato Casagrande sancionou nesta quarta-feira a lei que prevê multa de até R$ 700 para quem divulgar notícias falsas sobre a pandemia da Covid-19. A lei é de autoria do deputado Dr. Hércules e destina o valor arrecadado com as multas para o Fundo Estadual de Saúde. Em Linhares, as equipes de controle ao tabagismo estão atuando com atendimento online. Quem tem os detalhes para a gente é o Marcelo Fiorotti. Boa noite para você, Marcelo. Olá, Fabiano, boa noite para você, boa noite para a Adriana e todos que nos assistem. É isso mesmo, o Dia Mundial Sem Tabaco foi comemorado no último domingo. E aqui em Linhares, devido ao isolamento social, as equipes de controle de tabagismo estão fazendo os atendimentos online. Em tempos de pandemia, o ato de fumar pode se transformar em um fator de risco. Por isso, a campanha do Dia Mundial de Combate ao Fumo deste ano vem de encontro ao momento que estamos vivenciando. Esse ano a campanha foi um pouquinho diferente, já que a gente não pode fazer um trabalho com ações educativas, coletivas, né, devido à questão da pandemia. Então, a campanha esse ano de 2020... possui o tema coronavírus versus tabagismo. O que é isso? Nós temos que tentar conscientizar a população acerca das doenças, né, causadas pelo uso do tabaco, bem como as possíveis mortes que podem ser evitadas, né, se o paciente portador, né, desse vício, se ele tomar consciência e parar de fazer uso do tabaco. Aqui no município, nós temos um programa municipal de controle ao tabagismo, que atua auxiliando dependentes da nicotina. Todo um trabalho voltado para a conscientização e ajuda, né, desses pacientes, já visto que a gente sabe que existe uma dependência muito grande, né, da nicotina, que é uma substância contida no tabaco, e esse é o nosso papel, fazer um atendimento interdisciplinar e multidisciplinar para estar ajudando esse paciente a atingir esse objetivo, que é largar o cigarro. Antes, os atendimentos aconteciam nessa sala aqui e eram realizados em grupo, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, eles estão sendo realizados de forma online. Neste momento, devido a essa circunstância da pandemia, os atendimentos presenciais eles não estão sendo realizados, a gente está fazendo atendimento online com nossos pacientes já inseridos aqui no programa. Todavia, em casos de emergência, né, de urgência ou de uma análise assim, de um paciente que a gente precisa um cuidado maior, a gente está assim, fazendo esse atendimento individual a esse nosso paciente, mantendo todas as normas, né, de segurança, tanto para os nossos profissionais quanto para o paciente também. E por falar em cuidados, o programa busca atingir um objetivo comum com os pacientes: eliminar o tabagismo da sociedade. Hoje, as cadeiras de espera estão vazias, mas as orientações seguem sendo dadas. No momento, as orientações podem ser dadas aqui no programa. O programa funciona de 7 horas da manhã até as 17, mas a inserção desses pacientes novos, né, daqueles pacientes que querem parar de fumar e que não tem certa urgência, eles vão se dar mais posteriormente mediante a resolução dessa questão da pandemia. E agora vamos conferir um giro com outros destaques da nossa região. A partir desta quarta-feira, o comércio de Linhares tem um novo horário de funcionamento. A medida está alinhada com o novo mapa de gestão de risco, que coloca o município em risco moderado com relação à transmissão da Covid-19. Os segmentos do bloco 2, como materiais de construção, loja de peças automotivas, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, papelarias e gráficas, passam a funcionar de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Já os segmentos do bloco 3, como vestuário, cama, mesa e banho, utilidades, calçados, armarinhos, cosméticos e perfumarias, funcionarão de segunda a sexta, das 10 às 16 horas.
Nesse novo decreto, tanto os segmentos do bloco 2 quanto do bloco 3, considerados serviços não essenciais, estão proibidos de abrir aos finais de semana. Os serviços considerados essenciais seguem funcionando em horário normal. E serviços de delivery podem funcionar desde que o pedido seja retirado na área externa do estabelecimento ou entregue em domicílio. O Senai-ES está com vagas abertas para cursos gratuitos e à distância. Estão sendo ofertados 10 cursos. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever através do endereço eadsenaies.com.br. Foi prorrogada a suspensão das visitas em todas as unidades prisionais do Espírito Santo durante o mês de junho. Esse prazo de 30 dias também inclui as aulas e atividades religiosas que são praticadas dentro das unidades e as atividades externas realizadas pelos detentos que cumprem o regime semiaberto. As unidades, por meio do serviço social, seguem mantendo contato com os familiares dos internos para repassar informações. O telefone da Penitenciária Regional de Linhares é o 3371-2541 e o do Centro de Detenção e Ressocialização 3171-4100. E essas foram as informações aqui de Linhares. Eu volto com vocês no estúdio. Ótima noite. Para você também, Marcelo. A seguir aqui no link, vereador de Aracruz denuncia a prefeitura por contratação de ambulância superfaturada para transportar pacientes com Covid-19. E você vai ver ainda, chega ao fim a greve no transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim. O link volta já. Um vereador de Aracruz entrou com uma ação no Ministério Público contra a prefeitura da cidade, alegando superfaturamento na contratação de uma ambulância para transportar pacientes com a Covid-19. A denúncia é do vereador Alcântaro Filho, do PSD. Ele afirma que a Prefeitura de Aracruz contratou uma ambulância avançada para transportar pacientes infectados pela Covid-19 com um valor superfaturado. O valor do contrato chega a R$ 73 mil mensais. No final de abril, nós tomamos conhecimento que a Prefeitura de Aracruz, através da Secretaria de Saúde, fez uma contratação de UTI móvel, uma UTI móvel específica para a Covid, num valor global de R$ 438 mil por 6 meses, o que dá aí um valor de R$ 73 mil. Ainda segundo o vereador, o mesmo serviço de ambulância também foi contratado pelo município de Fundão, mas por um valor muito menor. E a coisa se agravou nesta semana, quando a gente tomou conhecimento que em Fundão, aqui do lado, eles contrataram também uma UTI móvel para combate à Covid com a mesma empresa, a empresa Removida, mesmo grupo empresarial, pelo valor de menos de R$ 21 mil por mês, um contrato de 3 meses. A única diferença é de que o contrato de Fundão não tem motorista. A secretária de Saúde de Aracruz justificou a contratação da ambulância, destacando detalhes do contrato. É impossível que a contratação de um veículo para andar, e servir ao município de Aracruz custe o mesmo valor que um veículo contratado para andar no município de Fundão. Fundão é 6 vezes menor do que Aracruz. A população de Aracruz é 111 mil habitantes. A população de Fundão é 20 mil e poucos habitantes. E nós precisamos levar em consideração que Fundão fez locação de um carro em formato de ambulância. Ele não contratou manutenção preventiva, ele não contratou funcionários, ele não contratou motorista. E tem que se levar em consideração que são 4 motoristas, não são um motorista, 4 motoristas com encargos sociais, todos decorrentes da CLT, que a empresa é obrigada a pagar.
Mas as justificativas não convenceram o vereador, que agora quer entrar com uma ação na justiça contra a secretária de Saúde por difamação. Não bastasse a gente estar aqui na Câmara defendendo maior transparência e que ela justifique esse gasto excessivo, eu fui atacado na terça-feira. Ela compartilhou em alguns grupos onde tem presidente de comunidade, liderança de Aracruz. Ela compartilhou uma arte me chamando de mentiroso, falando que eu estou fazendo fake news, quando na verdade o que eu tenho tentado aqui na casa é defender o que é certo, é buscar transparência e que a população saiba para onde está indo o dinheiro nesse momento de pandemia. Por isso, além de agora estar formulando uma denúncia contra ela no Ministério Público, contra a Prefeitura e no Tribunal de Contas, eu fiz um boletim de ocorrência hoje. Acabei de fazer um boletim de ocorrência contra ela por crime de injúria e difamação. Vou estar entrando com uma ação na Justiça contra a secretária de Saúde por estar me ofendendo, me chamando de mentiroso. O STJ já reconhece que isso é um ato ilegal dela e se houver indenização, se a Justiça entender que tem indenização por dano moral, já estou aqui assumindo o compromisso de destinar esse valor para o Hospital São Camilo, porque era para estar cuidando da saúde e está aí atacando aqui o nosso trabalho. O prefeito de Aracruz, Jones Cavalieri, não quis se pronunciar sobre o assunto. O Federal deu prazo de 30 dias para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres explique uma suposta redução dos trabalhos da Eco 101, responsável pela duplicação e pela manutenção da BR-101 aqui no estado. A concessionária, segundo o MPF, teria paralisado obras e reduzido contratos de conservação em até 90%, usando como justificativa a pandemia de Covid-19. A Eco 101 também tem 30 dias para se explicar. E chegou ao fim a greve no transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim. Quem tem as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano e Adriana, boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo. Depois de 2 dias com os serviços paralisados, os ônibus voltaram a circular na madrugada desta quarta-feira, mas com um número reduzido, como já estava previsto por causa da pandemia do novo coronavírus. Olha, depois de muita negociação na tarde de terça-feira, um acordo foi feito entre os funcionários e a empresa, que se comprometeu a efetuar o pagamento do mês de maio, mais os tickets alimentação, até a próxima sexta-feira, dia 5. Quanto aos salários em atraso, foi feito um acordo de parcelamento em 7 vezes, com a primeira parcela a ser paga a partir do dia 31 de agosto. Bom, em atividade há mais de 10 anos aqui em Cachoeiro de Itapemirim, o Banco de Perucas recebeu uma grande doação de cabelos na manhã desta quarta-feira. Hoje foi dia de doação. Logo cedo, Ed Alves chegou à casa de apoio aos pacientes em tratamento de câncer para fazer a entrega dos cabelos doados para a confecção das perucas que tem ajudado na estima de muita gente. Nós temos esse projeto lá no salão, né, que uma vez por semana existem os cortes de graça para quem for doar cabelo. Então, toda terça-feira o nosso salão trabalha com doações de cabelo. A pessoa vai, corta o cabelo, deixa o cabelo, a gente manda para a casa de apoio. Atualmente, o Banco de Perucas atende cerca de 15 pessoas por semana e tem um bom efeito para o paciente em tratamento. O efeito é muito positivo. O que a gente tem durante o tratamento oncológico é várias perdas, né? Perda do cabelo, às vezes a perda de um seio, né? A perda do trabalho, a pessoa tem que ficar mudando a sua vida, né? Então, assim, quando a gente pode oferecer alguma coisa de positivo que venha ajudar a somar, então a peruca, né, é uma boa notícia para o paciente no momento que ele começa o tratamento, e isso ajuda a enfrentar a doença com resultados melhores, com melhor autoestima, e a gente vê que o paciente que tem acesso ao uso da peruca, quem quer usar, se sente melhor e se sente bem. Eu acho que ajuda, impacta positivamente no resultado do tratamento. O Banco de Perucas funciona com a ajuda de vários profissionais da área aqui na região. Os cabelos são coletados, depois são entregues aqui na Casa de Apoio ao Câncer, onde funciona o projeto. Depois disso, todas essas mechas são encaminhadas para o município de Serra, para uma profissional que confecciona as perucas totalmente de graça. Já estamos aí com a Casa de Apoio, já tem aproximadamente uns 4 ou 5 anos. O cabelo vem para cá, depois ele é selecionado e lavado e guardado, fica em estoque. Quando vem a foto da paciente,
a peruca tem que ser seguida a foto, de acordo com o cabelo dela. Por exemplo, se é um cabelo liso, tem que ser uma peruquinha de cabelo liso. Cabelo cacheado, uma peruquinha de cabelo cacheado mais próxima da pessoa, para que ela se reconheça quando ela colocar essa peruquinha, né? Nós estamos tendo parceria de outros salões de Castelo, de Mimoso, de Rio Novo, que eles estão fazendo os cortes, estão trazendo lá para o salão. Inclusive, alguns desses cabelos são desses parceiros que a gente deixa aqui o nosso agradecimento. O profissional explica que a doação dos fios tem que ser feita de no mínimo 20 centímetros de comprimento. Na hora a gente vai ver quanto esse cabelo está saudável ou não para fazer essa doação. O importante é que a pessoa saiba que tem que doar pelo menos 20 centímetros de cabelo, para que isso facilite a confecção das perucas, senão acaba se perdendo muito cabelo se for menor. Os cabelos chegam a casa separados em mechas e já higienizados por causa do novo coronavírus. E quando a gente tem a capacidade de fazer esse projeto de cabelos, de doação de lenço, a gente está levando o carinho, está devolvendo a autoestima, está dando um estímulo para que ela passe por esse período tão difícil, né? Bom, e ainda falando da Casa de Apoio aos Pacientes com Câncer, olha, o tradicional Arraiá da Casa, que acontece todos os anos aqui em Cachoeiro, esse ano vai acontecer de forma diferente por causa da pandemia do novo coronavírus. O Arraiá da Casa vai ser em sua casa esse ano. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer kits com produtos juninos, pipoca, pé de moleque, pela égua, e as pessoas vão poder fazer as reservas, encomendas pelo nosso WhatsApp, e a gente vai fazer a entrega na sua casa. Então, você pode ajudar a Casa de Apoio para manter os nossos projetos e ainda degustar os produtos da festa junina que todo mundo tanto gosta. Vão ser feitos aqui pelos nossos voluntários na Casa de Apoio, com toda a higiene, todos os cuidados. Vão ser entregues essas bolsas que foram confeccionadas também pelos nossos voluntários, com bandeirinho, com a logo do nosso projeto, e vão ser entregues os produtos aqui pelos nossos colaboradores motoboys em sua casa. Então, a gente não vai deixar de ter a nossa Arraiá da Casa, a gente vai poder manter esse projeto que mantém os nossos custos fixos que a gente tem, e a pessoa vai poder se divertir um pouquinho na sua casa. Então, a gente encomenda o kit, coloca uma musiquinha e aproveita o São João. As entregas vão ser no dia 17 de junho e dia 24, mas as encomendas já podem ser feitas agora pelo nosso WhatsApp. É 99257-9401. Então, anota aí, 99257-9401. Faça encomenda, o kit vai estar a R$ 25,00 e tem uma taxa pequena de entrega e o produto vai chegar na sua casa. Adriana, Fabiano, uma coisa eu digo, a comida é realmente muito saborosa e vale a pena. Bem, esses foram os destaques aqui da nossa região. Volto amanhã com outras informações aqui do sul do estado. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra, hein? Boa noite, Samuel. Até amanhã. Em São Mateus está proibido o funcionamento do comércio não essencial nos finais de semana. Quem tem os detalhes para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Link Espírito Santo. É isso mesmo, a Prefeitura Municipal de São Mateus acatou a notificação da Justiça e solicitou a suspensão imediata do funcionamento das atividades de comércio não essenciais aos sábados e domingos. O atendimento presencial em galerias e centros comerciais ficará limitado ao funcionamento de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 4 da tarde. O decreto também vale para bares e restaurantes, mas mesmo com as portas fechadas, continua permitido o serviço de delivery, desde que siga todas as recomendações sanitárias. Já em relação às academias de ginástica, ficou decidido que elas poderão funcionar conforme decreto da Secretaria Estadual de Saúde, desde que todas as regras sejam respeitadas. Após 70 dias fechadas, as academias vão poder voltar a funcionar em São Mateus. O retorno só foi possível graças a um acordo entre a Associação das Academias da cidade com a Prefeitura do município. Dentro dessa dificuldade, nós se juntamos, todas as academias de São Mateus, criamos uma associação de academia mateense e começamos a elaborar um plano de reabertura, seguido com todas as orientações da OMS e para apresentar o nosso secretário de saúde e o prefeito, onde dali sentamos, fizemos uma reunião todos juntos e onde ele viu que dentro da realidade que a gente apresentou a gente estava trazendo total segurança
para o nosso público, né? Nós botamos distanciamento dos aparelhos do outro, 2 metros de distância cada um, uma pessoa a cada 10 metros quadrados também, e com, né, suas limitações. Os treinos começam às 6 horas da manhã, são treinos de 50 minutos, com 10 minutos de intervalo ocorre a higienização na academia, sem contar que durante o treino também, né, a equipe de limpeza e serviços gerais está limpando sempre, álcool espalhado em todos os ambientes da academia, né, e também uso obrigatório de máscara, toalha individual e a garrafinha. A movimentação ainda é pequena quando comparada aos meses anteriores, antes da chegada da pandemia. Mas aos poucos, os alunos vão se adaptando às mudanças. Estamos se adaptando, né, cada dia, e hoje nessa pandemia não pode brincar, né? A gente tem que querendo ou não, tem que se adaptar o dia a dia com as máscaras. Muito importante a gente esclarecer que se sinta seguro, procure um ambiente que respeite as orientações do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, para ter o distanciamento da outra pessoa, para não haver compartilhamento de aparelhos, para higienização, uso de máscara obrigatório. Se estivermos com máscara, com a mão higienizada e não houver contato físico, tudo ok, a gente pode vencer isso aí juntos. E por hoje é só, Fabiano e Adriana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane. E o Link Espírito Santo desta quarta-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar o cinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News, informação para você crescer.